Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Hoje, nossa missão é desvendar de uma vez por todas o que é o IPv6 e por que ele é, sem dúvida, o futuro da nossa internet. E como em toda boa aula, vamos fazer a chamada. Para marcar presença é fácil. Deixe o seu nome aqui nos comentários, já curte o conteúdo e, claro, se inscreva no canal para não perder nenhuma explicação. Combinado? Então, vamos começar. Bom, esse aqui é o nosso roteiro, o nosso plano de aula. Primeiro, vamos entender a raiz do problema, por que a gente precisou de uma mudança. Depois, a gente mergulha na solução, o IPv6, e nas suas regras principais. No final, todo mundo vai sair daqui com uma visão bem clara de como a internet está se redesenhando. Pois é, toda grande mudança começa com um problema, né? E aqui não é diferente. Tudo começa com uma crise. A crise que simplesmente forçou a criação de um protocolo de internet totalmente novo, o esgotamento dos endereços IPv4. A pergunta que não quer calar: a internet está mesmo ficando sem endereços? A resposta curta e direta é sim. O sistema original, o IPv4, sobre o qual a internet foi construída, chegou no limite. Pensa nele como se fosse o sistema de telefonia de uma cidade gigante que, de repente, ficou sem novos números. Simplesmente não existem mais combinações para novos aparelhos. Acabou. E é aqui que o nosso herói da história entra em cena, o IPv6. A chave para entender a mudança é a escala. Olha só a diferença. A gente pulou de um endereço de 32 bits para um de 128 bits. Isso não é o dobro, não. É uma expansão exponencial. A gente saiu de bilhões de endereços para um número, um número tão grande que é até difícil de colocar um nome. É praticamente infinito. Com um espaço tão absurdamente vasto, a forma de organizar tudo isso também precisou evoluir. O IPv6 deixa para trás aqueles números decimais com pontos que a gente conhecia e adota um sistema hexadecimal. E mais, ele traz uma nova forma de definir o que é a rede e o que é o dispositivo. Lembra da máscara de subrede no sistema antigo? Aquele cálculo meio chato para separar a rede do dispositivo? Então, o IPv6 simplifica tudo isso. Agora, a gente usa a notação de prefixo, ou CIDR. É só uma barrinha com um número que diz de forma clara e direta: olha, a rede termina aqui e o dispositivo começa a partir daqui. Muito mais intuitivo. Certo. Agora vamos mergulhar no padrão mais comum e, sem dúvida, o mais importante nas redes IPv6, especialmente para essas redes que a gente usa em casa e no trabalho. A prática padrão, a verdadeira regra de ouro, é dividir o endereço de 128 bits exatamente ao meio. Os primeiros 64 bits identificam a rede, como se fosse o CEP de um bairro digital. Já os outros 64 bits, a metade final, são dedicados exclusivamente para identificar um aparelho específico dentro daquela rede. E aqui está o pulo do gato, a grande sacada. No IPv4, geralmente um servidor precisa ficar distribuindo os endereços, certo? Com o IPv6, graças a esse espaço enorme, o próprio dispositivo pode criar seu endereço de forma inteligente e automática. A rede se torna mais autônoma. Tá, mas aí surge a pergunta. Com 64 bits só para ele, como um dispositivo consegue criar um endereço que seja único no mundo? É aqui que entra um processo muito engenhoso chamado EUI64. O processo EUI64 é uma solução simplesmente genial. Ele usa uma coisa que todo dispositivo de rede já tem de fábrica: seu endereço físico, o endereço MAC. O processo é simples. Ele pega esse endereço MAC, quebra no meio, insere um código padrão bem no centro e faz um pequeno ajuste em um único bit. O resultado? Um identificador único de 64 bits, como se fosse um RG digital, criado a partir do DNA do próprio hardware. Ok, vamos avançar um pouco e ver como essa estrutura se organiza em diferentes tipos de endereço, cada um com uma função específica. Pensa nisso de uma forma bem parecida com os códigos de área de telefone. Essa tabela mostra os códigos de área mais importantes. O Unicast Global é o seu endereço público, aquele que te representa na internet mundial. O link local é fascinante, é como se fosse um interfone, só serve para comunicação dentro da sua rede local com os vizinhos. O multicast é uma grande evolução, porque permite enviar uma mensagem para um grupo específico de dispositivos, em vez de gritar para todo mundo como o antigo broadcast do IPv4 fazia. E o loopback? Esse é só o dispositivo falando com ele mesmo, para testes internos. Então, se a gente juntar todas essas peças do quebra-cabeça, o ponto crucial é pensar no endereço IPv6 como uma etiqueta de envio global, daquelas super completas e detalhadas, que leva o pacote exatamente para onde ele precisa ir, sem erro. E essa analogia ilustra a ideia toda de forma brilhante.
A primeira metade do endereço, o prefixo, é o CEP que leva o pacote de dados para a rua certa. A segunda metade, o identificador de interface, é o número da casa, que garante que a entrega seja feita na porta exata. Simples e extremamente poderoso. Essa estrutura é tão, mas tão espaçosa que resolve de uma vez por todas o problema da falta de endereços. Isso significa que a gente pode dar adeus àquelas gambiarras digitais, como a tecnologia NAT, que era super necessária no IPv4, só para a gente conseguir economizar endereços. E para a gente encerrar, fica aqui uma reflexão. Com o espaço de endereços que é, na prática, infinito, o que se torna possível? Cidades inteligentes de verdade, a tal da internet das coisas em uma escala massiva. As possibilidades são enormes. Por isso, quero saber a opinião de quem está assistindo. Qual a aplicação mais interessante que se pode imaginar para o IPv6? Deixa a resposta nos comentários. Muito obrigada pela presença na aula de hoje e até a próxima.